Eu sabia que vocês viriam hoje. É nosso aniversário. Sim, nós viemos nesse dia apenas por você. Datas não são importantes, mas nós sabíamos que você estava esperando por isso. Apenas porque eu tinha marcado no meu calendário, não quer dizer que estava esperando por isso. Desculpe-me, estou tentando não ser mais tão espertalhão. Não tente mudar tudo de uma vez, querido irmão. Você pode explodir. Entretanto, nós estamos aqui para ajudá-lo a acelerar ainda mais seu progresso. O passado é um preâmbulo. Tudo o que dissemos até agora foi apenas para ajudar a prepará-lo. Nosso estilo foi projetado para levá-lo a prestar atenção. Mas não é mais o primeiro dia de aula, e chegou a hora de você crescer. Se você caminhar com o J, ou com o Espírito Santo, significa que pensa como eles. Vamos falar sobre como eles pensam. Para fazer isso, vamos comparar a atitude do Espírito Santo com as débeis ideias do ego. O ego acredita em opostos, coisas como prazer e dor. O Espírito Santo diz que não existem opostos, e que sua verdadeira alegria não tem oposto. Como diz o curso, de que outra maneira podes achar alegria, em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? O ego quer e acredita na complexidade. A verdade do Espírito Santo é simples, não necessariamente simples para que você aceite, mas simples. O ego diz que você é diferente dos outros. O Espírito Santo diz que, na realidade, todos são o mesmo, e você precisa se sentir dessa forma, para ver como ele. Pois o curso lhe diz. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende, por reconhecer a si mesmo em cada mente, e assim percebe-as como uma só. Nada está em conflito nesta percepção, porque na percepção do Espírito Santo, todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo, e porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele, e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso que ele é. A paz de Deus está nesta mensagem, assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente, para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora, para fazer com que fique ciente dela. É claro que Deus deu essa mensagem a você, no céu, e o Espírito Santo é sua memória dessa mensagem. Agora, para se lembrar quem realmente é, você precisa compartilhar a mensagem do Espírito Santo com aqueles que você vê em sua mente. O ego diz que você sofreu uma perda terrível, e a perda agora é uma parte do que você chama de vida. O Espírito Santo diz que não existe perda na realidade, e que a criança de Deus não pode perder. O livro de exercícios diz: perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua completeza, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. E, um pouco depois, no livro de exercícios, no plano de Deus, tu só recebes, e nunca perdes, nem te sacrificas, nem morre. O ego diz que os outros são culpados, porque ele secretamente acredita que você é culpado. Ele usa a raiva e a indignação justificada, ou até o ato de rir dos outros, para colocar distância entre você e sua culpa. Você pensa que apenas animais e crianças são inocentes, porque você escolheu ver sua própria perda aparente de inocência. O ego tem que colocar a ideia de inocência em algum outro lugar. Mas o Espírito Santo diz que todos são completamente inocentes, porque ele sabe que você é completamente inocente. Pense em si mesmo como autoacusador, pois, como diz o curso, só aqueles que se acusam condenam. Você se acusou e se condenou, mas agora, pense no Espírito Santo como uma corte suprema, como o curso descreve com essas grandes palavras. Tu não precisas ter medo de que a corte suprema vá condenar-te. Ela simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus, e toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus, está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela à Corte Suprema do próprio Deus, a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ela fala por ele, e portanto fala verdadeiramente. Ela arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredicto sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és.
O ego tenta convencê-lo de que você tem uma história pessoal, que obviamente é real. A atitude do Espírito Santo, entretanto, pode ser mais bem resumida em apenas 3 palavras: ela nunca aconteceu. O ego entraria em êxtase se você continuasse a acreditar que existe um mundo lá fora, que já existia antes da sua vida começar, e vai continuar sem você, depois que seu corpo morrer. A resposta do Espírito Santo, tão ultrajante quanto possa parecer ao ego, é essa, como citado do livro de exercícios: não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo, e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento, para retornar outra vez. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo, e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Eu gostaria que as pessoas pudessem ouvi-los quando vocês fazem citações do curso, é realmente lindo. Você está certo, entretanto, uma parte do que o curso diz é realmente ultrajante para o ego, e difícil de acreditar algumas vezes. Se alguém estiver irritado comigo, parece que o curso está dizendo que o que estou vendo não é uma pessoa real, mas um símbolo da minha própria raiva, apresentada como exterior para mim. Então, é realmente meu próprio ódio e insanidade que eu vejo no mundo, até mesmo nas notícias. Isso é muito legal, entretanto, dentro do modelo que vocês explicaram, faz sentido. Sim, e o ego diria que a pessoa raivosa que você vê fora de si mesmo é uma ameaça contra a qual você tem que se precaver de alguma forma. O Espírito Santo vê a pessoa raivosa como uma pessoa em sofrimento, que está pedindo ajuda. Uma vez que o curso ensina, como já citamos, que você tem apenas 2 emoções, amor e medo, então, o Espírito Santo vê tudo no mundo, ou como uma expressão de amor, ou como um pedido de amor. Agora, se alguém está expressando amor, qual seria a resposta apropriada da sua parte? Amor, é claro. Excelente, Gary. Aquele diploma da escola secundária está finalmente começando a valer a pena. E se alguém está pedindo amor, então qual seria a resposta apropriada da sua parte? Amor, sabichão. Dentro do sistema de pensamento do Espírito Santo, a resposta apropriada a qualquer situação é sempre amor. Quando você pensa com o Espírito Santo, é consistente em sua atitude, que é amor. Lindo. Vou fazer um trato inspirado no amor com você. Eu vou parar de ser um sabichão se você também o fizer. Isso não é tão engraçado quando você está do outro lado, não é? Entendo o que quer dizer. De qualquer forma, estou parando com isso. Entendi a ideia sobre a consistência do amor. Muito bom. Se o curso está dizendo que não existe mundo, então não existe realmente qualquer pessoa lá fora que seja mais esperta ou mais culpada do que você. Realmente não existe qualquer pessoa lá fora que seja mais rica do que você, ou mais famosa, ou que tenha mais sexo, ou que esteja fazendo seja o que for, que seja necessário para fazer você se sentir irritado, inferior ou culpado. Realmente não existe ninguém vindo atrás de você por qualquer razão. Não existe mundo para você conquistar, como se fossem adultos brincando de rei da montanha, tentando empurrar uns aos outros para fora do topo, o que é meramente simbólico do ego tentando derrotar Deus. Não existem problemas ou ameaças que possam ferir o que você realmente é, de qualquer maneira. Isso é apenas um sonho, e é realmente possível que você tenha o tipo de paz mental, e a ausência de medo, que iria acompanhar a convicção da verdade, como J pede a você tão propositalmente no texto. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele, para pecar e morrer, atacar e assassinar, e destruir a si mesmos são totalmente irreais? O Espírito Santo sabe que as imagens que você vê são apenas isso, imagens e nada mais. Aceitando-o como seu professor, você pode aprender a experimentar isso através do poder do seu perdão, que é o seu poder quando você se une a ele e pensa como ele. O ego diz que você é um corpo. O Espírito Santo diz que você não é um corpo, você não é uma pessoa, não é um ser humano, você é como ele. O ego diz que seus pensamentos são muito importantes.
O Espírito Santo sabe que apenas os pensamentos que você pensa com Deus são reais, e nada mais importa. No céu, você não tem que pensar de forma alguma, na verdade, você é um pensamento de Deus. Nesse nível, o curso considera os pensamentos que você pensa com o Espírito Santo, como seus pensamentos reais. Além disso, poderia ser dito que o Espírito Santo é a única verdade no nível do mundo. Reveja as lições 35 e 45 do livro de exercícios, entre outras. O ego exige o sacrifício. Em contraste, o Espírito Santo diz que não há necessidade de sacrifício de nenhum tipo. Durante nossa próxima visita, vamos falar sobre o significado real da crucificação e da ressurreição. O ego diz: Deus dá, e Deus toma. O Espírito Santo sabe que Deus apenas dá, e nunca toma. O ego reverentemente proclama que a morte é real. O Espírito Santo diz que ninguém está morto, e ninguém pode nunca realmente morrer. O ego julga algo como bom ou mal, o Espírito Santo diz que não é nem uma coisa nem outra, pois não é verdadeiro. Portanto, todas as coisas no nível da forma são igualmente inverídicas, por causa da sua natureza ilusória. O ego determina identidades específicas, diferentes. Tanto o seu amor quanto o seu ódio são direcionados para indivíduos específicos. O Espírito Santo pensa em todos como sendo o mesmo e totalmente abstrato. Portanto, como J, seu amor é não específico e oniabarcante. O ego imagina razões inteligentes, pelas quais você deveria continuar ouvindo ao seu conselho egoísta, mas o Espírito Santo está certo de que, em algum ponto, você vai se voltar para ele, e finalmente ir para casa com ele, como ditam a lei do perdão e as leis da mente. Pois, como o curso ensina, se você realmente aprender como perdoar, e fizer isso de verdade, seu retorno a Deus precisará um dia acontecer. A salvação nada mais é do que a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida, antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque, e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento, e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. O ego adora quando você lamenta seu passado. Se tivesse, poderia ter feito, deveria ter feito, e se apenas eu tivesse feito isso ao invés daquilo, e se apenas eu soubesse então o que sei agora, são alguns dos números favoritos do ego. Não apenas isso torna seu passado real para você, mas também faz com que você se sinta mal ao mesmo tempo, tudo para deleite do ego. O Espírito Santo sabe que, com a exceção do perdão, não importa o que você faça. Para o ego, isso é heresia. Mas o Espírito Santo quer que você seja curado, e sabe que a culpa inconsciente na sua mente seria encenada de alguma forma finalmente, ainda que você tenha mudado de direção ao longo da estrada. Em conexão com isso, o ego quer que o que você faça seja importante. Como uma maneira de se introduzir em sua espiritualidade e retardar a verdade, ele tenta transformar o que você faz nessa área, importante e especial. Entretanto, para o Espírito Santo, o que você faz a ele, a Jesus, ou a Deus, não é importante. Como qualquer coisa que acontecer em uma ilusão pode ser importante, se você realmente entender que não é real. Apenas o perdão e a sua cura importam. É verdade, esse tipo de ensino pode não ser a base de uma religião popular, que percorra o mundo, e diga a todos os outros como deveriam viver suas vidas, mas é definitivamente a verdade. Então, realmente não importa se eu vou escrever nosso livro ou não, ou quanto tempo isso vai levar. Certo. Estamos felizes em estar aqui com você e ensiná-lo, Gary, mas não é importante. Não é importante que você faça qualquer coisa. Você não tem que estabelecer seu valor conosco ou com Deus. Isso foi feito na mente de Deus, quando Ele o criou. Nada mais que parece acontecer no universo da percepção pode mudar isso, exceto em seus sonhos equivocados. Como o curso o ajuda a lembrar. Tu não moras aqui, mas na eternidade. E, sempre que fores tentado a empreender uma jornada inútil, que te conduzirá para longe da luz, lembra-te do que realmente queres, e dize: O Espírito Santo me conduz a Cristo,
A que outro lugar iria eu? Que necessidade tenho eu senão a de despertar nele? Eu sou Cristo na realidade, e todos os outros também, e nós todos somos um. Como vocês disseram antes, nesse nível, nós todos vemos o mesmo sonho, mas de um ponto de vista diferente. Acho que Freud disse que todos em seus sonhos à noite são realmente você, portanto, o dia ou a noite, são um símbolo de mim lá fora, que está vendo meu próprio sonho de um ponto de vista diferente. Meu trabalho é me religar comigo mesmo, através do perdão, e me tornar inteiro outra vez. Nada mal para um macho da espécie. Você sabe, quando nós viemos aqui pela primeira vez, você não gostava muito de falar. Ainda não gosto, mas acho que estou diferente com vocês, porque sei que vocês não vão me julgar, não de verdade. Tudo o que você tem que fazer é se lembrar que não existe ninguém lá fora para julgá-lo, e o que você é, não pode ser afetado pelo que o mundo pensa. Como o curso lhe diz. Não pode ser ferido, e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te, e não mantenhas nada contra ele, ou a manterás contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. Enquanto o Espírito Santo ensina você sobre sua verdadeira força, o ego diz a você, e aos seus companheiros machos, e a todas as mulheres liberadas, que eles têm que ser valentões, e aprender como chutar traseiros na corrida de ratos, ou alguém mais vai roubar seu queijo. Tudo o que isso faz, é provar o quanto eles são medrosos, porque se eles não estivessem amedrontados, não teriam que ser valentões. Eles realmente estão pedindo amor sem saber disso. O ego tenta convencer você que seus problemas são o problema, mas o Espírito Santo sabe que é a culpa inconsciente, bem escondida, que faz com que você precise sonhar um mundo de separação para início de conversa, é que é o problema. É claro, o mundo não precisa pensar assim. O mundo nem mesmo sabe nada sobre isso. Como o curso se certifica de lembrá-lo mais à frente no texto, de uma coisa estava certo. Entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e de sofrimento para ti, a tua culpa não constava. Nós já dissemos que o curso diz que a mente sem culpa não pode sofrer. Então, quando o curso diz que você não pode ser ferido, isso quer dizer que praticar o tipo de perdão que sabe que você realmente não pode ser ferido, vai finalmente resultar na mesma habilidade que J tinha, de não sofrer ou sentir dor. O quanto seus problemas serão significativos então? Para amplificar algo que nós dissemos antes, o ego quer que J, o corpo maravilha, seja muito diferente de você e muito especial, que é uma maneira muito esperta de manter todos diferentes e especiais. O Espírito Santo sabe que vocês são realmente o mesmo. Como o esclarecimento de termos no final do curso diz sobre J. O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos, e se lembrou de Deus. Assim, ele veio a se identificar com Cristo, já não mais um homem, mas um com Deus. Isso é o que ele quer para você. Nós estamos chegando perto do ponto agora, onde vamos ser um pouco mais precisos, sobre como você pode ter a atitude que vai ajudá-lo a ver a face de Cristo, que é realmente sua face, em todos. Pode ser útil lembrar, que é a você que o perdão ajuda. Você nem sempre tem que se preocupar pessoalmente com a pessoa que está perdoando. Seu trabalho é simplesmente corrigir suas más interpretações, e não é contra as regras saber que você não pode evitar se beneficiar por causa disso. Então, apenas porque estou perdoando alguém, não significa que eu tenha que andar por aí com ele. Certo. Isso não é sobre ser um reformador social e realista, não que tenha qualquer coisa errada em ser um benfeitor, se isso motivar. O curso é sobre ser um pensador certo. Muitos cristãos perguntam hoje em dia, o que Jesus faria? Só existe uma resposta certa para essa pergunta, e ela sempre será a mesma: ele iria perdoar. O perdão tem a ver com o que você pensa. O que você faz não é o mais importante, ainda que seja resultado do que você pensa. É o que você pensa que vai, ou mantê-lo sonhando, ou vai ajudar a levá-lo para casa, não o que você faz. Você quer dizer que J nunca disse a vocês, vão, e transformem todas as nações em crentes? Fico feliz que você esteja brincando. Falando de nações, lembre-se de que elas também não são importantes. Seu verdadeiro ser é eterno, os Estados Unidos não são. Blasfêmia. Thomas Jefferson, considerado como o maior pensador entre seus ancestrais,
e o autor da sua Declaração de Independência, também era um especialista nas Escrituras. Com o passar dos anos da sua vida, ele editou a Bíblia para criar sua própria Bíblia pessoal. É claro que ele não poderia torná-la disponível para o público, sem ser acusado de coisas terríveis, mas estará disponível logo para aqueles que quiserem vê-la. Para resumir, ele excluiu as antigas escrituras, o que você chama de Velho Testamento, completamente. Ele não deixou nada sobre J ser Deus na carne. Ele não guardou nada sobre J criando milagres físicos. Ele deixou de fora quase 200 páginas do Novo Testamento, deixando apenas 46. Mas ele manteve tudo sobre o perdão e a cura, e a maneira de pensar. Se os conservadores do seu país quiserem rejeitar um curso em milagres por ser muito radical, talvez eles devessem ouvir o gênio visionário por trás das raízes da sua nação, ao invés de perder tempo defendendo cegamente a imitação barata da democracia, feita de corporações que ela se tornou. Então, Thomas Jefferson foi capaz de passar por toda a besteira religiosa e dualista, e chegar ao que era importante. Ao mesmo tempo, eu deveria lembrar que muitas pessoas precisam do papo furado, até estarem prontas para abrir mão de todo o conteúdo desnecessário, e chegar ao ponto central. Realmente não existe sentido em depreciá-las, ou tentar tirar delas as ideias de que precisam. Muito bom, Gary. Um estudante brilhante. Mas observe a sua linguagem. Apenas porque muitos daqueles filmes de que você gosta são classificados de filmes F, isso não significa que nosso livro tenha que ser. Tenho tentado vigiar minhas maneiras. Nós sabemos. Você não usou a palavra com F nem uma vez. Nós também percebemos que você não está bebendo muito ultimamente. Uma disciplina dessas, certamente é indicativa de um futuro mestre, desde que você continue com seu treinamento. Ocorreu-me que eu bebo porque penso que sou culpado, ainda que realmente não seja, e tenho medo de Deus, ainda que meu medo apareça como preocupação com outras coisas. Sim, mas isso não significa que as pessoas que não bebem, fumam ou usam drogas não tenham medo. Elas apenas encontram outras maneiras de lidar com ele ou de negá-lo. O perdão é a única saída para todos. O que nos leva perto do fim de nossa breve conversa sobre o Espírito Santo. O curso diz que ele reconhece suas ilusões sem acreditar nelas. Então, ouça-o, e poderá ver como ele. O curso diz, depois, no livro de exercícios: o Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste, para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Então, ele pega as mesmas ilusões ou imagens que eu criei, e as usa para me levar para casa. Isso é perfeito, como virar a mesa em relação ao ego, usando as mesmas bobagens que o ego criou, para desfazê-lo. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer algo que você citou que o curso estava dizendo antes. Eu preciso trazer minhas ilusões à verdade, ao invés de dar veracidade às minhas ilusões. O curso também diz que J é um salvador, porque ele viu o falso sem aceitá-lo como verdadeiro. Se eu fizer isso, então, não apenas vou ser um salvador como ele, mas minha mente será curada pelo Espírito Santo ao mesmo tempo. Sim, J era capaz de contar a história do filho pródigo tão bem, porque ele era o filho pródigo, assim como você. Ele ouviu o Espírito Santo, foi assim que ele foi capaz de ver o falso, sem aceitá-lo como verdadeiro. Ouvindo o Espírito Santo, você pode se tornar como J, e ser totalmente identificado com Cristo, como o curso diz sobre seu ajudante. O Espírito Santo habita na parte da tua mente que é parte da mente de Cristo. Em uma das referências do curso há a história do filho pródigo, ligando o Espírito Santo a ele. Ele parece ser um guia, que te conduz através de uma terra distante, pois necessitas dessa forma de ajuda. Se você realmente vai virar a mesa em relação ao ego, e alcançar a reversão de pensamento sobre a qual o curso fala, então, você tem que se lembrar do que conversamos na última vez. O ego iludiu para pensar que você está se livrando da sua culpa inconsciente, quando você a projeta sobre os outros, tornando-os errados, ou condenando-os, ou culpando certas circunstâncias por seus problemas, ou pelos problemas do mundo, ou seja lá pelo que for. Ao invés disso, o resultado real disso é fazer com que você tenha que persistir com sua culpa inconsciente para sempre.
Você está começando a entender o quanto o perdão é importante para você. Acredite ou não, acho que realmente estou. O livro de exercícios está me ajudando muito. Sim. Em nossa próxima visita, você o terá terminado. Você estará em uma posição excelente para praticar o verdadeiro perdão. Então, poderei ser um PDD. Que quer dizer? Professor de Deus. Gosto disso. Você pode não ter um PhD, mas ainda pode ser um PDD. Esse é o seu trabalho verdadeiro agora, companheiro. Todo o resto é supérfluo. O curso é muito insistente sobre o quanto seu trabalho real é importante. A libertação do amado Filho de Deus dos sonhos maus que ele imagina, mas que acredita serem verdadeiros, não é um propósito de valor. Quem poderia esperar mais, quando parece haver uma escolha a ser feita, entre o sucesso e o fracasso, o amor e o medo? Sim, acho que eu não poderia esperar mais do que isso. Acho que o curso também diz que a expiação é a profissão natural das crianças de Deus. Fico imaginando se vou fazer isso, então, eu talvez também pudesse ser bom nisso, no perdão, quero dizer. O perdão verdadeiro é o propósito real da vida, mas você tem que escolhê-lo para torná-lo seu. Lembre-se, praticar o perdão verdadeiro não pode deixar de levá-lo para casa. O J oculto não pode se perder, pois ele não faz concessões, porque o Espírito Santo não faz concessões. Isso não é uma revolução do físico, é uma recuperação da mente, introduzindo-se em uma nova maneira de pensar. Quando chegar à forma avançada de perdão do curso, você será bom nisso. Esse será o foco da nossa próxima visita, embora vá ser um tema recorrente através de todas as nossas visitas. O instante santo será seu, a seu pedido, meu irmão. Você pode me esclarecer brevemente o que exatamente é o instante santo? Sim, como um estudante do curso, você vai ouvir muito sobre ele. Ainda que o instante santo realmente aconteça fora do tempo e do espaço, você parece escolhê-lo aqui. O instante santo é simplesmente aquele instante no qual você escolhe o Espírito Santo como seu professor, ao invés do ego, como diz o curso. Face à noção insana de salvação do ego, o Espírito Santo gentilmente coloca o instante santo. Nós dissemos anteriormente que o Espírito Santo tem que ensinar através de comparações, e usa opostos para apontar para a verdade. O instante santo é o oposto da crença fixa do ego, na salvação através da vingança do passado. Isso acontece todas as vezes em que você escolhe o perdão, portanto, agindo tanto em você quanto no melhor interesse daquele que está sendo perdoado, que são realmente o mesmo, ainda que, no nível da forma, pareça que você tenha interesses separados. Seu auto-interesse comum é voltar ao céu. Você tem certeza de que perdoado é uma palavra? Agora é. É claro que o perdoado é realmente você, apenas não parece assim. O que você está realmente realizando é o perdão dos conteúdos simbólicos da sua própria mente. Eu sempre me esqueço de fazer as perguntas que quero, até que vocês tenham partido, então, vocês se importam se eu perguntar algo enquanto estou pensando sobre isso? O que você acha, Artem? Não vou dizer nada. Prometi a ele que iria parar de ser um espertalhão se ele fizesse isso. Certo. Não existem muitas das citações do Sermão da Montanha no Evangelho de Tomás. Eu estava imaginando se J realmente disse algumas das coisas de que eu mais gosto nos evangelhos, como: não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões invadem e roubam, mas estabeleçam tesouros para si mesmos no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não invadem ou roubam. Pois onde está seu tesouro, também está seu coração. Sim. Como eu disse antes, meu evangelho não contém tudo o que ele disse. Eu nunca nem mesmo o terminei. Ele realmente disse algo similar a isso, embora ele fosse um pouco mais descritivo do que você possa pensar. Por exemplo, ele não usou a palavra ferrugem, ele usou a palavra verme, e fez da citação mais uma escolha entre o corpo e o espírito. O Sermão da Montanha é realmente uma composição de citações. J não subia as montanhas e dava longos sermões para as massas de adoradores abaixo. Ele realmente disse coisas que eram razoavelmente próximas de algumas das citações nos evangelhos, e uma vez que você compreenda seu sistema de pensamento, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo, então, deverá ser capaz de separar por si mesmo o tipo de coisas que ele diria, comparado ao tipo de coisas que ele não diria. Por exemplo, ele diz algo similar no curso em relação à citação a qual você acabou de se referir,
falando sobre a importância do que você junta. Não importa como ele o diga, a escolha é sempre entre duas coisas: o mundo do corpo do ego, ou o mundo do Espírito Santo, do Espírito e de Deus. A fé faz o poder da crença, e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investes. Pois a fé sempre é dada aquilo que se considera um tesouro, e o que é um tesouro para ti, te é devolvido. Alguns estudantes do curso com os quais eu conversei, parecem pensar que Deus criou as partes boas do mundo e não as más, e que o curso está tentando nos levar a abrir mão das percepções ruins, mas a manter as boas. Sim. Nós já dissemos o suficiente, que a percepção e a consciência são do ego, mas ainda vai haver aqueles que tentam dizer a você o que acabou de descrever. Vamos ser muito claros novamente: Deus nem mesmo criou uma parte do mundo. Nós apenas citamos o curso como dizendo que não existe mundo. Como Deus poderia ter criado parte dele se não existe nenhum? Não é a intenção do Espírito Santo fazer nada, exceto despertá-lo do seu sonho de que existe um mundo. Isso é verdadeiro, quer ele pareça temporariamente bom ou ruim. Finalmente, a verdade não é temporal, ela é plena, absoluta, total. Entretanto, nesse nível, a cura da sua percepção pelo Espírito Santo é um processo temporário levando a uma solução absoluta. Outra pergunta: por que a ênfase na mente e espírito sendo diferentes? É simples. O ego, ou a mente errada, cria tudo o que parece acontecer no nível da forma. O espírito não faz nada acontecer no nível da forma, que é o motivo pelo qual você não deveria espiritualizar acontecimentos ou objetos no universo. A mente certa dá a interpretação do Espírito Santo sobre o nível da forma, levando você, e por você nós queremos dizer a parte observadora da mente, que se identificou, e, portanto, se prendeu ao ego, de volta para casa. O lar é o espírito imutável. Pode ser simples para você, mas eu acho que entendi. Bom, ainda que o Espírito Santo não faça nada no mundo, sua interpretação do nível da forma pode ajudar você a ver mais claramente o que deveria fazer aqui. Isso é apenas um benefício adicional de escolhê-lo como seu professor, não a razão principal, que é a salvação. Próxima pergunta. Eu sei há um longo tempo que a separação não é real, até mesmo no nível da forma. Se os físicos estiverem certos, e não pudermos observar algo sem afetá-lo no nível subatômico, então, se eu olhar para uma estrela que está a bilhões de anos-luz de distância, faço com que ela mude instantaneamente. Não importa a que distância ela esteja, porque ela realmente não está lá fora, ela está na minha mente. Se muitas coisas no universo imitam aspectos da verdade, o fato de que a maior parte do universo é escondida de nós, está ligada ao fato de que a maior parte da mente é inconsciente? Nós não estamos em um humor profundo hoje. 99% do universo é escuro, ou oculto de vocês. Não apenas isso está relacionado ao inconsciente, mas também está projetado dessa forma, para que vocês continuem fazendo descobertas sobre ele, buscando respostas no universo, ao invés de na mente, onde a resposta realmente está. Você precisa se lembrar também de que o ego usa fumaça e espelhos, como um grande ilusionista, para ocultar a translação de suas diretivas inconscientes, em manifestações sensórias ilusórias. Por exemplo, você está começando a entender que você realmente não vê com os olhos do corpo. Acho que sim, mas isso é bem assustador. Quero dizer, é como se a mente visse, e o corpo realmente não fizesse nada. Bom, vamos deixar isso assim por enquanto. Não há necessidade de ir tão rápido. Como você disse, pode ser assustador. Você se lembra no meu evangelho, quando J diz: vocês já descobriram o início, então, estão buscando o fim? Pois onde está o início, o fim também estará. Bem, J diz no curso. À medida em que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Como eu disse, não há pressa. O Espírito Santo sabe que você tem medo do seu inconsciente. O propósito do curso é a paz, não deixá-lo apavorado. Quanto mais você estiver preparado, e quanto melhor for seu trabalho de perdão, menos assustadora será sua jornada com o curso. Nós vamos fazer nossa partida ilusória, mas vamos voltar em 8 meses. O Espírito Santo estará com você, oferecendo sua alternativa o tempo todo. Entre agora e o momento em que vamos nos ver novamente, termine o livro de exercícios e divirta-se.
Nós amamos você, Gary. Eu também amo vocês, caras. Em 4 dias será Natal. Esse ano, ao invés de fazer dos feriados a orgia usual do capitalismo, faça deles o que deveriam ser. Pense sobre Deus, e sobre o que você e seus irmãos e irmãs realmente são. Lembrando que a palavra luz é sinônimo de verdade, pense sobre essas lindas palavras que J deu, como um presente para todos os que amam seu curso. O sinal do Natal é uma estrela, uma luz na escuridão. Não a vejas fora de ti, mas brilhando no seu interior, e aceita-a como sinal de que o tempo de Cristo veio.